A mansão de Estevão Guerreiro ficava no alto de uma colina em São Paulo, cercada por jardins que já tinham visto gerações de festas, escândalos e segredos. Estevão era um homem que tinha feito sua fortuna no comércio de café e algodão, deixando sua marca em tudo o que tocava. Agora, aos 82 anos, ele passava seus dias sentado na varanda, observando as mudanças na cidade que crescia ao seu redor. Seu corpo enfraquecia dia após dia, mas seu olhar permanecia penetrante, como se guardasse histórias que jamais contaria. Isabela Mendes chegou à mansão 5 anos antes como criada. Era uma mulher discreta, de 30 e poucos anos, que havia saído do interior do estado em busca de trabalho. Ninguém da casa sabia muito sobre ela, e ela não se importava em manter as coisas assim. Seu trabalho era cuidar de Estevão, trazendo-lhe chá pela manhã, ajudando-o a se mover pelas salas, ouvindo suas histórias sem nunca interromper. Havia algo entre eles que ia além da relação patrão e empregada. Estevão a tratava com uma gentileza que reservava apenas para ela, e Isabela cuidava dele como se fosse alguém muito importante em sua vida, muito mais que um simples dever de emprego. Henrique Machado era o filho de Estevão, um homem de 55 anos que havia herdado os negócios do pai, mas não sua humildade. Ele havia se casado com Vanessa Teles 10 anos atrás, uma mulher bela e ambiciosa que vinha de uma família de políticos influentes. Vanessa havia se dado bem com Estevão no começo, mas com o passar dos anos, seu verdadeiro objetivo ficou claro. Ela queria estar à frente da família, controlar os negócios, manipular quem tivesse poder. Ela via em Isabela uma ameaça, alguém que tinha a confiança do patriarca e poderia influenciar suas decisões sobre a herança. Vanessa havia passado a última década observando os movimentos de Estevão, mapeando seu testamento, antecipando cada mudança em suas decisões. Ela conhecia todos os nomes dos advogados que cuidavam do patrimônio da família, sabia exatamente quanto Estevão ainda tinha em contas que Henrique desconhecia. Seus planos eram precisos. Se conseguisse afastá-lo de qualquer influência externa, especialmente de alguém tão próxima quanto Isabela, poderia convencer o velho patriarca de criar uma fundação em seu nome, ou melhor ainda, poderia fazer Henrique aceitar que ela era a única pessoa digna de confiança. O dinheiro que Estevão guardava era suficiente para colocá-la em uma posição de poder não apenas na família, mas na própria sociedade paulista. Ela havia planejado tudo cuidadosamente, e Isabela era apenas um obstáculo que precisava ser removido. Tudo desabou em uma noite de abril. Henrique estava em uma reunião quando Vanessa entrou na sala onde Estevão repousava, acompanhado por Isabela. O que Vanessa viu foi inocente. Isabela ajudava Estevão a se levantar, ambos rindo de algo que o velho havia comentado. Mas Vanessa não viu inocência. Ela viu uma oportunidade. Era o momento que havia esperado, o pretexto perfeito para eliminar a ameaça. Começou a gritar, acusando Isabela de desonra, de tentar se aproveitar de um homem frágil, de estar conspirando contra a família. Estevão tentou se explicar, mas Vanessa estava fora de si. Pegou um copo de vinho da mesa e o jogou contra a parede. Isabela, tentando se afastar, foi atingida pelos cacos. Seu braço ficou cortado, deixando marcas vermelhas em sua pele clara. Henrique chegou segundos depois, vendo apenas o caos. Seu pai tremendo, Isabela sangrando e Vanessa apontando o dedo para a criada como se tivesse cometido o pior crime imaginável. Henrique, que nunca havia questionado Vanessa, que confiava em seu julgamento, escolheu acreditar em sua esposa. Ainda aquela noite, Isabela foi expulsa da mansão. Ela saiu com um pacote contendo suas poucas posses, caminhando pela chuva que caía sobre a cidade. Perdera o emprego, mas perdera algo muito mais importante. Uma conexão com Estevão, que havia se tornado sua razão de estar ali. Estevão, da janela de seu quarto, viu Isabela partindo e sentiu seu coração quebrar. Ele quis correr atrás dela, gritando a verdade que fingia não saber, mas seu corpo frágil não o permitiu.
Vanessa havia vencido, ou pelo menos assim parecia naquele momento em que as luzes da cidade se apagavam uma a uma, testemunhando a expulsão de uma mulher inocente das paredes que eram, afinal, sua verdadeira casa. 2 semanas se passaram. Henrique, preocupado com o comportamento estranho de seu pai, que agora mal falava com ele, que recusava comer e passava horas em silêncio, decidiu revisar as gravações das câmeras de segurança que havia instalado na mansão. O que viu o deixou gelado. Vanessa havia provocado deliberadamente toda a situação. Ela havia entrado na sala, com o copo já cheio, havia feito provocações, havia jogado o vidro contra a parede para criar a cena. O sistema de câmeras havia capturado tudo com clareza absoluta. O coração de Henrique afundou. Ele enfrentou Vanessa, que a princípio tentou negar, depois mudou de tática, admitindo que queria se livrar de Isabela porque tinha medo que ela influenciasse Estevão contra ela. Henrique não conseguia nem falar. Ele procurou Isabela, encontrou-a trabalhando em uma casa em outro bairro e a trouxe de volta. Desta vez, não como criada, mas como tutora legal de Estevão, alguém a quem dava total autoridade sobre os cuidados e as decisões relativas ao pai. Com Vanessa, ele foi mais severo. A relação chegou ao fim. Os papéis do divórcio foram assinados semanas depois. Uma noite, sentado ao lado da lareira, Estevão pediu para falar com Isabela sozinha. Com a voz fraca, ele revelou o segredo que havia guardado por mais de 50 anos. Isabela era sua filha, nascida de Elizabeth, uma mulher que havia trabalhado na casa quando Estevão era jovem. Elizabeth havia desaparecido quando Isabela tinha poucos meses, deixando a menina aos cuidados de uma família adotiva. Estevão havia seguido o rastro de Isabela ao longo dos anos, deixando dinheiro anônimo para sua educação, guardando a verdade por medo do escândalo, por medo de destruir sua reputação e a de sua família. Quando Isabela chegou como criada, ele havia reconhecido nela os traços de Elizabeth, seu olhar, sua forma de sorrir. Ele não podia mais suportar a distância. Nos 5 anos que se seguiram, ele havia finalmente sentido o que era ter sua filha perto de si. As palavras mudaram tudo. Henrique, ao saber que a menina em cujos olhos ele via o reflexo de seu pai era sua irmã, pela primeira vez, compreendeu o verdadeiro significado de família. Ele estendeu a mão para Isabela, não como alguém subordinado, mas como alguém que a partir daquele momento faria parte de seu mundo. Vanessa tentou lutar legalmente contra tudo, mas não tinha base alguma. Seus planos desabaram como aquele copo de vinho que havia jogado no chão. A mansão que havia planejado herdar e controlar se fechou para ela. Seu nome foi riscado de tudo, de documentos, de testamentos, de listas de convidados. A mulher que havia entrado como esposa da família saiu como alguém que nunca havia existido ali. Para Isabela, tudo mudou. Ela encontrou o pai que nunca conheceu, um irmão disposto a protegê-la, e uma casa que deixou de ser um local de trabalho para se tornar um lar. Os 53 anos que ela havia vivido invisível passaram a ter sentido. A vida nos ensina que a verdade, por mais que leve tempo para emergir, sempre encontra seu caminho. Vanessa acreditava que poderia manipular as circunstâncias, que poderia vencer pela ambição e pelo poder. Mas a verdade não se deixa calar para sempre. E quando finalmente vem à tona, ela muda tudo. Estevão passou anos carregando um peso que o isolava de sua filha, vivendo uma mentira para proteger a reputação. Isabela viveu sem saber quem realmente era, e Henrique, por um momento, escolheu acreditar em mentiras em vez de questionar. A lição que fica é simples, mas profunda. Nenhuma ambição, nenhum poder, nenhuma mentira consegue se manter de pé quando alguém finalmente tem a coragem de contar a verdade. E a verdade, quando surge, é mais valiosa que qualquer herança em dinheiro, qualquer título ou propriedade. É o que finalmente nos permite ser quem realmente somos. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais narrativas como essa,
Curta este vídeo e se inscreva no canal. Ainda temos muita história interessante pela frente.